Opa, e aí pessoal? Eu sou o Rafael, o Corbs. Eu vou apresentar para vocês um projetinho que eu estou trabalhando e brincando nos últimos dias, hein? E convido, para quem quiser, a acompanhar esse e ver até o final onde vai dar. E se vocês não se sentirem minimamente curioso ou ver, nossa, isso aqui é diferente do que eu ando vendo por aí, até o final do dia, é porque até o final do vídeo, né? Até porque eu falhei em alguma coisa, beleza? Mas eu garanto que vai ser algo diferente. Chega junto e fica até o final aí, que vocês vão ver se vai valer a pena ou não isso que eu tô falando. Então, Warforge, que é o projeto que eu tô brincando aí, diríamos assim, ele nasceu de alguém que gosta muito de jogar RPG, mundo aberto e ou qualquer outras coisas, jogo de tabuleiro. Gosta muito de engenharia, então eu trabalho aí como staff já há mais de. E trabalho com engenharia há mais de 18 anos, então eu brinco muito e é um hobby até. E tá mexendo muito, e tá brincando muito, e tá vivendo muito de inteligência artificial, como praticamente todo mundo aí que tá nesse mundo de engenharia nos últimos anos, né? A menos que está numa caverna. E qual é que é o intuito do Lodge Forge? O que ele nasceu? O que é? Vamos falar um pouco desse cara. Então, se você tem qualquer um desses três pilares aqui, vai ficar ainda mais interessante. Se você também está vivenciando ou gosta desses três pilares, vai ficar mais interessante ainda, beleza? Puxa uma cadeira aí, vamos lá. O que é o Lore Forge? De onde ele veio? Então, eu, como eu falei, já gosto muito de jogo de tabuleiro, gosto muito de RPG e sempre quis jogar mais RPG. Mas o RPG tem um problema muito comum, né? Eu tenho que ter pessoas para jogar RPG, né? Eu tenho que ter, no mínimo, uma boa quantidade de pessoas e uma delas vai ficar ainda como mestre, que, digamos assim, não vai jogar tanto quanto as outras, e elas têm que estar presente ou remotamente ou sincronizadas uh, no mesmo horário ao longo de uma semana, de um mês, de um ano, seja lá quanto tempo vai durar a campanha, né? Porque eles vão começar a desenrolar o jogo e se um deles não estiver presente já não fica tão legal, né? E se o mestre não estiver presente, pode ser que não aconteça. Aí o que eu comecei a pensar, beleza, vamos usar um pouco da engenharia e da inteligência artificial para tentar resolver esses problemas que eu tenho aqui, para ver se eu consigo explorar um pouco mais, mexer mais com a inteligência artificial aqui para brincar em projetos, explorar, ver até onde ela vai. E vamos ver onde isso vai dar, né? E aí então eu criei o Lore Forge, que basicamente é um RPG descritivo, com texto, né? Ele não vai ter imagem, não vai ter som, não vai ter nada do tipo até o momento, mas quem sabe no futuro pode ser que eu explore e brinque um pouco e vocês podem acompanhar isso. No momento ele é um jogo de RPG. Eu falo, pô, Rafa, mas o que isso tem de diferente? O que isso tem de provocador, que nem você falou? O que isso... Até agora nada demais, né? Beleza. Então vamos lá. Qual é que é o propósito? Então como a dificuldade é ter todas essas pessoas, vamos botar a inteligência artificial pra cá. Será que ela não consegue ser um mestre de RPG? Então vamos botar a LLM lá como mestre de RPG e a gente vai jogar com ela. De novo, o que isso tem de novo? Já tem várias LLMs, já várias focadas nisso, tá? Você vai lá e conversa, elas fazem narrativas muito bem. Não tem nada de novo, mas ok. Já é um início, né? A gente quer resolver o nosso problema de não precisar ter todo mundo junto, jogando ao mesmo tempo. E queremos jogar RPG numa certa forma, seria isso, né? Ou um mundo aberto, não necessariamente um RPG. Queremos jogar um jogo de mundo aberto, onde eu possa explorar as narrativas e ver onde isso vai dar, beleza? Uh, então, como é que eu consigo melhorar isso aqui mais? Pô, tem um mestre, mas eu ainda preciso de vários jogadores jogando todo mundo ao mesmo tempo. E cara, pra quem já tem mais de 30 anos, aí sabe que não é a coisa mais fácil do mundo conseguir juntar todo mundo pra jogar ao mesmo tempo, no mesmo horário e tudo mais. Então vamos começar a mudar um pouco isso aqui e vamos botar um LLM aqui também. Pô, ok, agora ficou mais fácil, agora só preciso de outras. E se eu fizer isso aqui, mandar isso aqui também e botar aqui? Agora ficou mais fácil ainda. Eu preciso de um jogador, que no caso poderia ser eu, jogando com um monte de LLM. Pô, meio solitário isso aí, né? Ficar jogando com um monte de LLM ficou meio estranho, né? E se nós mudar um pouco isso aqui e fizer assim? LLM. É um monte de LLM jogando com um monte de LLM. E é... mas onde isso tá? Cadê? É legal. Outra coisa que eu gosto muito e vira e mexe eu jogo são idle games. Então o Loreforge vai namorar muito com isso. Com um monte de LLM jogando coisas estilo idle games. Começou a ficar um pouco mais diferente, né? Legal. Senta aí e vem junto que vai
garanto que muda mais um pouco, tá? Então, para quem já gosta de engenharia, vamos começar a falar um pouco de engenharia, né? No que ele se baseia, com o que ele foi construído, para que ele, como ele move em cima de quê, né? Então eu vou ter, beleza, minha LLM do lado dos jogadores, vamos separar essas coisas aqui, né? Jogadores, client-side, mestre, server-side, ok? É isso aqui, ó. E aí, como eu não quero que a LLM jogue sozinho, eu também quero jogar, também quero me divertir, eu também quero brincar com isso aqui, mas eu também não quero ficar 100% do meu tempo jogando, porque eu não tenho tempo para isso também. Eu quero deixar ela jogar e às vezes eu quero jogar. Então eu botei o conceito de a pessoa, eu no caso, ou quem for jogar, sussurra para a LLM alguma coisa. Como se fosse alguém brincando lá no ouvido dela, dizendo assim, vai para tal lugar, faz tal coisa. Mas a LLM aqui, nossa inteligência artificial, ela tem a vida própria dela. Ela vai ter a ficha do personagem, ela vai ter todas as informações. E se eu disser alguma coisa que é totalmente fora do perfil dela, ou do meu personagem, ela vai dizer assim, não quero, muito obrigado, vou fazer outra coisa. Por quê? É a LLM, é não determinístico, e a gente vai ter que aprender a lidar com ela, porque isso faz parte do jogo, beleza? Então, você não faz ação direta. Você influencia a sua LLM a fazer ação, digamos assim. E ela vai fazer a ação, a narrativa, e vai jogar para onde? Para o nosso amigo server-side, que é onde está o nosso mestre. E ele vai receber essa interação, vai analisar e vai dizer, será que esse personagem consegue fazer isso devido ao contexto onde ele está pedindo para pegar um item do chão, mas não tem nenhum item no chão, ele não pode fazer isso. Ele pode simplesmente dizer, você não pode fazer isso, você está inventando coisas e não está jogando o jogo onde outros jogadores vão estar. Beleza? Se ela entender que sim, beleza, ele pode fazer isso, ela analisou a chance, viu que ele consegue de fato, ele vai chamar o motor, que aí é um motor determinístico, né? Um Python aqui no caso para brincar, é um MVPzão, nada impede que depois bota tudo fora e suba em outra linguagem, totalmente feito com SDD, né? Então foi feito com muito, para quem já é mais da parte técnica, muita IA com muita especificação. Boa parte dos arquivos que tem hoje no jogo são especificação. E aí o motor vai simplesmente persistir no mundo essa intenção, essa ação e o que fez. Beleza? Ficou mais interessante? Não? Então agora vamos começar a fazer isso ficar mais interessante ainda. Todo mundo que está brincando com IA, que está mexendo, que está fuçando, sabe que na IA, depois de um tempo, tudo é MD, né? Hoje em dia, o que não é MD? Você tem skill que é MD, você tem N outros arquivos e você está contextualizando a IA e está trabalhando com IA. Então, se você está bem imerso em IA, você sabe que para lidar com IA, você vai ter muito MD. E aqui começa o primeiro diferencial, talvez, do jogo. Tudo é MD. Então, se eu tenho um personagem, é um ponto MD. Se eu tenho um item, é um ponto MD. Se eu tenho um outro personagem, é um ponto MD. Tudo é ponto MD. Isso é premissa do jogo e não vai mudar. Então, enquanto que o LoreForge existir, tudo vai ser MD. E isso faz parte da essência do jogo. Então, se eu pegar aqui e olhar para o jogo como ele está hoje, vou puxar aqui na pasta, você vai ver o client, que é aquilo que eu falei, e não tem nada demais por enquanto, ele está em MVPzão, tem 4 arquivos dentro, e é só isso. Ele tem o server, que é onde ele vai lidar com o motor e o árbitro, que é o LLM e o motor, e ele tem o mundo onde ele joga, que está aqui embaixo, que é um monte de pasta e .md. Então, eu tenho pasta, MD, eu tenho personagens em MD, e a gente vai ver isso na prática depois. Então, tudo é .md. Legal, agora a gente já começou a ver algo diferente aqui. E não existe NPC. Então, para que a gente vai ter NPC? NPC é lá um cara mandando de forma mecânica, fazendo ações de forma mecânica. A gente não quer isso. A gente quer as LLMs com sua parte não determinística fazendo coisas à vontade pelo mundo. Então vai ser um monte de LLM, jogando com um monte de LLM e vamos ver onde isso vai dar, certo? Como o jogo foi pautado, eu criei 3 pilares aqui nele, que basicamente é o passado, o presente e o futuro. Então, a LLM, como é que ela sabe o contexto, né? Primeiro pelos arquivos que estão ali, e tem um arquivo de uma classe específica que é a memória, que ela sabe tudo o que aconteceu. Então, se um jogador atacou um outro e estava no mesmo lugar que ela, e aí, de novo, vem a parte não determinística da LLM de fazer um juízo de valor, sabendo, será que esse personagem ia ver esse ataque acontecer, ou será que foi um ataque furtivo? Se foi um ataque que ele percebeu, vai usar as características de RPG que estão muito presentes no jogo, como a inteligência, entre outros status que o jogador vai ter,
e vai gravar uma memória dizendo, ó, você viu o fulano atacar o ciclano. Legal. Se ele não percebeu, não vai ficar nada gravado na memória e, por consequência, quando a LLM for jogar, não vai ter contexto sobre isso, ele não vai nem saber que isso aconteceu, certo? Então a memória é um pilar muito forte e é trabalhado 90% do que eu trabalhei até então é basicamente em trabalhar a memória de forma eficiente, ela ser propagada de uma forma legal, ela fazer com que isso, porque ela vai, boa parte das ações da LLM vão levar em consideração a memória. Então elas têm intensidades, elas podem viver por um determinado momento com o personagem e depois ela sumir, como a pessoa esquece de alguma coisa, as LLMs vão poder esquecer, porque ela não vai ficar para sempre lá. Até mesmo isso, para parte de engenharia de software, sabe que contextos infinitos para uma LLM seria um problema muito grande, então a gente vai ter que lidar com essa dor, e a memória é uma coisa que esse é um jogo muito de simulação real, tá? Então, todos os conceitos que foram colocados foram sempre discutidos como funciona. Discutir é eu e uma LLM. De como isso funciona, na verdade, né? Como isso acontece. Umas pessoas esquecem, então memórias esquecem. Memórias têm intensidades diferentes, e memórias mais intensas demoram mais para esquecer, e entre outras coisas. Mesmo memórias esquecidas ainda são relevantes para algumas coisas do personagem, que seria o subconsciente. Então, o jogo todo vai pautar em algumas coisas desse tipo. E o presente é o que ele pode fazer, quais são as ações, quais são o leque de ações. E agora, claro, como um jogo que está em MVP, em beta, alpha, sei lá como é que eu classificaria ele agora, porque só tem eu jogando e brincando e construindo, eu estou mais em fase de construção. Daqui a pouco eu abro aqui um ngrok da vida direto no meu computador e libero aí para vocês brincar também. Ele tem algumas ações, e essas ações são bem básicas por enquanto. É andar, conversar com o outro, aprender coisas com as memórias dos outros, ou seja, aprender coisas onde um personagem passa informações que ele tem na memória para outro, falar sobre um outro personagem, alguma coisa que ele viu, e as memórias têm primeiro grau, segundo grau, então quando é uma memória que ele viu, ele sabe que é de primeiro grau, quando alguém conversou para ele é de segundo grau, quando é alguém que conversou sobre alguém que conversou, já é terceiro grau, então elas vão perdendo e ganhando relevância conforme isso também. Então, de novo, ela foi muito trabalhada na parte da memória e ele fica bem legal quanto mais ela vai sendo explorada nessas ações que ele tem. Então, se um personagem, normalmente no RPG, para você conseguir fazer alguma coisa, você tem que ter lá uma classe, você tem que ter o seu personagem que sabe a cura, que sabe não sei o que. Nesse jogo aqui, como boa parte dele é pautada em memória, você sabe curar um personagem. Como você sabe? É porque você já teve memórias que te ensinaram a como você cura um personagem. Se você não tem memória, você não sabe. Simples assim. Mas como eu consigo essas memórias? Alguém que tenha memórias tem que te ensinar, ou você vai ter que ler num item algo e aprender com esse item, que seria um livro, alguma instrução do tipo. E aí você, de novo, é não determinístico, a LLM pode entender que você conseguiu aprender, pode entender que não conseguiu, vai ter rolagem de RPG no meio, vai ter outras coisas, e assim funciona. E a intenção seria como o futuro. Também é um ponto MD que diz assim, eu tenho a intenção de fazer a guarda nesse local, e se eu encontrar algum ladrão eu vou botar ele pra fora. Então é algo que ele vai ficar fazendo ao longo do dia, vai ficar fazendo ao longo do mês, do ano, ou para sempre, porque é algo que faz parte da intenção eterna do seu personagem, e ele vai ficar fazendo aquilo ad eterno. E por que isso? Porque as LLMs vão estar jogando sozinhas. E aí, às vezes, é interessante eles terem objetivos, né? Quase como se fossem as quests dos outros jogos e as suas intenções. Então, cara, agora eu tô com o objetivo de ir lá, pegar um item num lugar tal, entregar pro fulano no outro lugar e fazer outra coisa. A intenção é onde vai morar isso, que é o futuro, que é o que ele tem. E aí, com um monte de prompt de um lado, um monte de prompt do outro, a gente faz isso acontecer nesse jogo, beleza? E vamos pro status atual do jogo, vamos para como ele está funcionando agora, o que me incomoda, e se vocês quiserem acompanhar e ver onde isso vai dar, o que vocês vão ver mudando nele ao longo dos dias, dos meses e sei lá quanto tempo eu ficar brincando com ele aqui. Algumas coisas, de novo, vamos para a parte da engenharia, como a gente faz isso hoje. Eu tenho um endpoint no meu servidor que diz context, e aí a LLM que está no client vai saber onde ele está, quem que está junto com ele, quais são os itens que estão com ele. E aí, basicamente, o que faz no lado do server? Ele vai lá e vai olhar o lugar onde está a pessoa. Por exemplo, se ela está na praça do mercado, esse personagem aqui, o Don Cell, o bêbado, o Copo, o rato do cais, ele vai dizer, beleza, tem todo... se é o Copo, ele vai dizer, tá junto comigo o Bran, o Don Cell, o Gibão, a Ruda, a Mirra,
a petrilha, e se ele começar a investigar um pouco lá, ele vai ver que tem rastros de pessoas que saíram e entraram, tem a Sarga, tem o Versna, o Perna de Pau, e que se eu entrar aqui então no corpo para ver o que ele tá, a Ruda, ou sei lá, a Mirra, ele vai dizer os itens que ele tem, né? Então ele tem um pé de cabra, que é um item, de novo, que é um ponto MD. Deixa eu ver se eu puxo aqui. Aqui é um ponto MD, tem nada demais. Tem alguns front matter e algumas outras tem alguns front matters e algumas coisas mais básicas. E ele tem o personagem em si, né? Então tem o personagem em si. Cadê meu personagem? O personagem em si, com alguns atributos, com algumas coisas, com a vida dele, que ele pode ser atacado, ele pode atacar outro, já temos isso também. Então, algum flavor dele, algumas informações. E vamos lá para a interface. De novo, não dê muita bola lá para a parte do front, que ele está com 4 arquivinhos, ele está aquela cara de A básica que vem, mas já dá para ver isso tudo aqui. Então, se eu for botar lado a lado e olhar aqui mais de perto, ó, a gente pode olhar o Porto Negro, a gente tem a Praça do Mercado e tem um monte de gente dentro. Mas a gente tem Porto Negro, a gente tem também o Boticário Raiz Torta, que tem o Fen, o Dedos Leve, Nerissa Boticário e Torvin o Ferreiro. Vamos lá ver. Então, Torvin o Ferreiro tá no Boticário Raiz Torta. Ele consegue enxergar que tem as outras pessoas aqui junto. Ele até estava jogando aqui um pouco sozinho, um pouco eu até dei umas instruções para ele. Ele tem um monte de memória que ele já foi coletando aqui e vai acontecendo. Ele conseguiu uma chave aqui, não faço ideia como. Depois eu vou descobrir como ele conseguiu essa chave, mas foi recente. Eu não lembro dele com essa chave antes, não. Tudo bem, faz parte. E eu sei que ele estava atrás do mercador. Só que o mercador tá longe pra caramba. Ele tá lá na outra parte da cidade, no Val de Pedra, que é como se fosse uma outra cidade, na estalagem do Val, se não me engano ele tá. Aqui, ó, Objal Mascate. Tá muito longe ele. Eu vou ajudar o nosso amigo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mover o Obadiah lá para dentro do nosso Boticário Raiz e vou deixar ele agir, porque se não me engano ele queria entregar um item. Ele tá, o Torvin, nosso amigo Torvin aqui, ele tava com a intenção de entregar um item que ele fez, que ele é um ferreiro, pro Obadiah. E ele, aqui é o Torvin, beleza, deixa eu só pegar aqui. E ele tava com a intenção de conseguir uma moeda. Eu não faço ideia se isso vai dar certo, não tenho ideia se ele vai conseguir. Então aqui ele tem uma intenção. Essa intenção aqui... calma aí que tá bagunçado aqui. Essa intenção aqui, ó. Prometi ao Obadiah que ia buscar o cravos de ferro na forja para ele em troca de uma moeda. Eu não sei nem se o Obadiah tem moeda ou não. Pode ser que isso dê ruim. Mas vamos ver lá o que vai acontecer. Eu botei o Obadiah, eu acho que aqui. Vamos ver. Agora, o Obadiah já apareceu, não precisei. Até aqui eu dei um F5, mas nem precisava. Eu mandei ele observar como fez, mas vamos lá pro Torvin. E eu posso deixar a LLM simplesmente agir aqui depois de um tempo. Vamos ver aqui. Eu posso deixar ela agir. Depois de um tempo ela vai agir sozinho, ou eu poderia fazer ele tomar alguma determinada ação. Vou deixar sozinho e vamos ver o que vai dar. Mas, basicamente, o ponto que eu tava era essa, tá? Então, deixa ele só rodar aqui, porque agora até eu fiquei curioso o que vai acontecer. E ele tem a intenção dele, pode ser que ele entenda que tenha que fazer essa intenção, pode ser que ele simplesmente ignore a intenção, porque faz parte da LLM. E aí, no caso aqui, eu tô rodando com um modelo de 8 bilhões de parâmetros, que é simples pra caramba, que tá na minha máquina local, rodando numa 4060 Ti. E sofre, coitado. Então, depois, logo em seguida, eu plugo aí em alguma LLM mais decente. Mas o objetivo é justamente até saber lidar, aprender a entender quais são as limitações da LLM, entender como elas lidam com o contexto. Isso faz parte da exploração que eu estou fazendo e faz parte do aprendizado, entendeu? Então, lidar com uma LLM com baixa capacidade me faz eu ter que aprender muitas mais coisas do que eu simplesmente largar para uma LLM do Claude lá, ou da Anthropic, da vida, qualquer uma delas que for, né? Da Anthropic lá com os modelos gigantescos e que vão entregar vamos ver, entra na loja, se dirige nisso, oi, vocês sabem sobre o Obadiah? Ô irmão, o Obadiah tá aí. Perguntou o Torvin em voz alta, tentando, parece ser casual, e ele parece que os presentes, alguém possa fornecer informações sobre... vamos ver, pode ser que como eu botei ele no meio do contexto, ele não pegou ainda, vamos ver. Bom, mas daqui a pouco a gente volta aqui ver onde vai ter dando essa história toda.
mas eu queria voltar lá para o nosso, então. Hoje é assim que ele funciona, então ele pede o contexto, ele entrega lá o contexto com quem tá em volta e tudo mais, e ele faz aquela ação que vocês viram, aquele descritivo é a ação que ele faz. A LLM interpreta essa ação e vai no motor e vem dizendo, beleza, o que ele está querendo fazer com esse texto livre que ele me mandou? Então é um não determinístico jogando contra um não determinístico, tentando tornar algo determinístico para isso virar um arquivo .md de memória ou qualquer outra coisa do tipo. Isso é como está hoje. O que me incomoda e que eu sei, aí vem a parte de nós começar a brincar e fazer engenharia de software e fazer acontecer. Eu sei que isso aqui é extremamente lento, né? Então, o meu conceito é que esse jogo não é a minha ideia de eu ficar fornecendo LLM para todo mundo, que isso não vai escalar, isso não funciona. Então, essa minha interface, se vocês repararem lá, ela tem um botãozinho de configuração e você vem aqui e bota seu LLM. Você traz, se quiser botar a sua chave, põe. Se quiser pegar um Open Router gratuito, você vai lá e coloca. Se quiser trazer uma da sua própria máquina, traz. Aí é com você, você traz a sua LLM. E aí começa a ficar mais interessante ainda, porque o jogo passa a não ser mais apenas um jogo de LLM, uma idle game, que eu estava falando aqui em cima. Aí a gente faz o seguinte, a gente transforma isso aqui numa... Tcharam! Quando a gente bota um monte de LLM e elas estão jogando no mundo e cada um pode trazer uma diferente, com características diferentes, com ferramentas diferentes ou não, isso aqui no futuro vai se transformar uma palavra que está muito legal mesmo, uma rinha de LLM. É isso aí. Então, no fim, o nosso jogo é isso. É uma rinha de LLM. É um monte de LLM tentando ver quem se sai melhor no meio de um jogo e você, enquanto isso, pode ficar brincando no meio delas, pode não, pode fazer o que você quiser ali e deixa elas brincar também. É isso que importa. E vamos ver onde vai dar. Então, a pessoa vai lá, traz a LLM dela para jogar, traz o outro, vai lá, traz a LLM dele para jogar, o outro vai lá, traz a LLM para jogar. E vai jogar nesse modelo aqui. Como engenheiro de software, eu tenho alguns problemas aqui que eu sei que mesmo assim, eu tenho uma LLM aqui que vai ser o gargalo e vai doer. Por enquanto está na minha máquina local, ela está lenta, não está legal, mas a gente... Pode ser que eu boto lá, eu já fiz uns simulados aqui de quanto ia custar cada mensagem e num modelo Lite lá do Google, por exemplo, ele já seria bem barato e ele me trouxe resultados bem bons nos testes que eu fiz. Muito melhor do que a coitada da minha de 8 bilhões. Mas como eu quero forçar o aprendizado de lidar com LLMs pequena, por enquanto vai continuar na minha mesmo para mim sofrer de propósito. Enquanto isso, vocês vão ver também esse processo de dor, de sofrimento, de trabalhar em prompt. Eu já tenho até um prompt que eu trabalhei bastante, depois eu trago aqui, se for o caso. E, claro, as ferramentas, né? Mas isso aqui não tá legal. Eu, como engenheiro de software, estou vendo alguns problemas e que vocês também vão ver, né, ao longo do tempo. Não só isso, um ponto .md, ficar escrevendo nele no mundo onde milhões de pessoas iriam interagir, ia ser um problema danado, né? Por mais que eu tenha mundos, e esses mundos podem ser considerados como uns shards meu, ainda assim é algo complexo. Talvez em algum determinado momento eu vou ter que evoluir para um banco com grafos, mais um banco não relacional, me resolveria problemas. Nesse momento eu entendo que não. É um MVP e não é hora de pensar nisso agora, mas se a gente chegar nesse ponto, vocês vão ver aí, acompanhar essa crescida. Outra coisa é essas tools aqui, tá? Essas tools aqui, tão legal aqui, mas ficaria muito mais legal se a LLM do meu cliente pudesse saber as ações que ela faz e ela tomar essa narrativa com base nisso. Pô, Rafa, mas aí não vai ter a ideia do cara que, beleza, eu posso andar, posso falar, eu vou pegar um item que não existe no chão. A LLM tá aqui desse lado, e ela vai validar exatamente o que você está fazendo. E o motor vai estar aqui desse lado ainda, o motor vai estar aqui. As tools vão estar expostas para ele pedir o que ele quer. Então, provavelmente, em vez de um barra ação, a gente ia ter um barra aqui para cada andar, um barra alguma coisa. E a sua LLM ia ficar decidindo o que ele faz, mas mesmo assim ele ainda ia mandar... ele vai aqui em orquestra, então, as tools, tudo ia ser a própria LLM do client-side. E ele vai mandar para esse lado. Mas quem que vai dizer ainda, será que esse personagem é capaz de fazer isso, né? Ele vai estar mandando aquele texto que ele está mandando, aquela ação que ele está descrevendo, é suficiente para convencer o outro a largar o item ou a vender o item que ele não queria vender? Aí a LLM desse lado vai continuar desse lado para fazer isso. Mas quem vai estar chamando das tools é esse cara. Então,
isso vai fazer com que essa LLM desse lado evite de fazer ações muito diferentes, que não está permitida para ela. Então, aqui já é uma possível melhoria que eu vou fazer logo em seguida. Então, por hora, acho que é isso. Eu vou evoluindo conforme vocês vão vendo. Essa é uma das melhorias. Outra melhoria, lembrei agora que eu estou a fim de fazer, é, claro, eu tenho que externalizar o código da LLM que vai lidar com tudo isso do meu client interface, que hoje está tudo junto num só. E ele vai ser um plugin, se você quiser rodar na sua máquina daí, porque, pô, eu não quero botar o meu token do meu Cloud no seu site, Rafa, não tenho confiança. Tudo bem, pega lá esse cara aqui, open source, você vai lá, bota ele no seu lado, vê lá se tem algum código malicioso ou não, não vai ter, porque open source você roda o que você quer na sua máquina, e ele vai comunicar lá com a minha interface e vai fazer tudo acontecer, então, do jeito que achar interessante, né? Então você vai usar a interface para conversar com o seu LLM, na verdade, que você quis trazer, ou a LLM que você quis direcionar para Anthropic, né? Você escolhe qual que você quer e vai lá e joga. Por hora, eu ainda não fiz a separação, então por isso eu nem vou deixar disponível, porque senão vocês não iam ter muita opção como jogar. A não ser que botassem lá o próprio código que vocês querem, correrem um risco ou não. Mas eu não recomendo sair botando token de vocês em nenhum site estranho. Então por isso nem vou abrir por hora. Mas daqui a pouco eu abro ali um Ngrok, eu falei, e aí vocês vão lá e brincam que nem eu tô brincando e vendo o que vai dar. Deixa eu ver se o nosso amigo aqui fez alguma coisa depois que a gente tava papeando aí. Então, perguntou, mas nenhum dos dois sabe nada. Legal, os dois não sabem nada. Ok. Deixa eu falar. Vamos ver uma coisa. Se eu pedir para ele explicitamente fazer alguma coisa aqui. E de novo, esse aqui é o sofrimento diário com quem quer trabalhar com 8 bilhões de token, tá? Vida, é isso mesmo, tá? É uma LLM bem limitada. Calma aí que eu destruí a tela aqui. Então vou dizer para ele, entregue ao Bajá o feixe de cravos de ferro. Eu falei mascate aqui, mas é o Obadiah ou mascate. Em tese, de novo, as LLMs deveriam saber. Pode ser que não, mas porque o Obadiah é um nome difícil do cão para escrever, eu preferi falar o mascate. Vou cuidar. Estou aproxima da banca do mascate, coloco o feixe de cravo de ferro em cima dela, olhando para o Obadiah. Então essa aqui é a parte que é a LLM client falando, né? Lembrando como é que estava aqui antes, era ele narrando. Agora o server vai ver isso aqui e vai ver o que dá para ser feito com esse cara. Depois eu vou fazer também a parte do WebSocket, que ainda não tá, né? Por mais que ele tá WebSocket, não tá aquela história de ver em token por token, e aí não fica essa sensação de parado, que hoje tem o jogo, né? Então se ele vir com o token por token, isso fica mais legal. E depois até dá pra plugar em alguma coisa de áudio para ver se tem uma narrativa mais legal ou não. Aí dá pra explorar. A parte do client eu não tô explorando nada. Você entrega os cravos para ele, então sumiu o cravo aqui meu mesmo, ele entregou, coloca o feixe na bancada, a tensão entre vocês dois é palpável. O Obadiah aguarda a forte recebimento de uma briga anterior, nem sabia que eu tinha brigado com ele. A entrega é feita sem palavras, mas o clima pesa. O feixe de cravo de ferro passou para o Obadiah. O mascate, você olha ao redor, nota que a Nerissa está ajustando a lenha sobre o alambique e observando a destilação. Fen acabou de chegar e ainda se ambienta ao lugar. Chave do portão lateral pende na parede perto da porta, lembrando de você da sua passagem anterior pelo Pelac. Vamos pedir. Cobre a moeda do mascate. Vamos ver se vai dar isso aqui. Porque, ele me prometeu dar uma moeda em função. Vamos lá ver como é que tá. Deixa ele rodar aqui. Depois a gente vai ver lá como é que tá o mascate. Mas pode ser que ele não consiga. Afinal de contas, ele brigou com o Obadiah. Eu não sabia disso. Babado. Alguma coisa aconteceu aqui que eu não tô sabendo. Como ele brigou com ele, dificilmente ele vai conseguir isso aqui. Porque o jogo pesa muito a mão em quem ataca outro, em quem rouba outro. Se o outro tá sabendo, dificilmente você consegue. Assim como se você enfiasse um bufetão na cara de alguém e pedisse uma moeda, dificilmente ele te daria. Então Arvio Ferreiro se aproxima de Obadiah e pega uma das moedas prateadas do chão, com um olhar direto. Tinha moeda no chão? Eu nem vi que tinha moeda no chão, meu irmão. Mas não era essa a ideia, não. Ok, LLM. Vai lá, tente fazer. Vamos ver o que o servidor entende com isso, né? Porque, de novo, esse aqui
E aí isso é, ó, você tenta pegar uma moeda prateada do chão, mas não há nenhuma moeda. Ah, sabia que não tinha. As duas que existem estão seguradas na mão de Fen. Você está agora no Boticário Restore, onde Nerissa sob o Alambique, ok? Aquela parte que eu já tinha instala bancada no canto da estalagem. Aqui outra coisa que eu tenho que melhorar também, ele fica com muito eco. Então, isso é devido a LLM não ter contexto e eu fico regerando o contexto. Eu teria que fazer um diff do contexto antes de mandar para ela. Não fiz ainda, eu fiz de uma forma muito singela e aí fica essa situação de eco que eu tenho que melhorar. Mas aí, de novo, vocês vão acompanhando, vão vendo isso mudando ou não. Sem lembrar de chegar aqui, para qual no sexto sombra, ter entregue o feixe de cravos. Beleza, eu acabei de entregar ele mesmo. Mas. Talvez o Obadiah não tenha moeda. Vamos lá ver o Obadiah. Cadê o nosso amigo Obadiah? Ele tava por aqui. Obadiah é um mascate. Ele tem moeda aos montes. Vamos ver se ele. Ó, Tório Ferreira me entregou o feixe de cravos. Tem moeda sim. Tem moeda sim. Vamos ver se ele vai dar uma moeda pro Thor. Vem agora do lado de cá. Vamos ver se eu consigo fazer ele dar. Pode ser que o Thor derrubou minha banca. Ele derrubou a trave da minha banca sem querer. Viu tudo espalhado em lama sem querer. Com aquele meio de sorriso, guarda cada. Thor me chamou de vigarista. Ih, rapaz. Thor me chamou de vigarista aos berros. Na frente dos dois fregueses bons nunca mais voltaram. Tá difícil a situação pro Thor. Depois a gente acompanha essa novela outra hora, mas agora não vou me estender mais no vídeo, porque já mostrou tudo que eu queria mostrar. E, de novo, se vocês não se interessaram, é porque não é o contexto de vocês. Se vocês quiserem ver isso aqui acompanhando, isso aqui crescendo, eu vou abrir daqui a pouco o repositório também. Se vocês quiserem lá olhar, brincar, fazer issue, à vontade. É algo para. E vocês vão ver, de novo, vai começar a aplicar mais engenharia de software, engenharia de prompt. A gente vai fazer isso aqui crescer, vamos ver até onde a gente escala essa brincadeira, até onde chega a nossa rinha, /idle game, /RPG, seja lá como quiserem chamar. Beleza? Valeu!